Otávio Augusto Pinto de Moura é natural de Juiz de Fora. Aos 7 anos se mudou para o interior, uma cidade chamada Belo Horizonte. Digo isso pois, na época, os ônibus saídos de Juiz de Fora, com destino à capital, iam para o Rio de Janeiro. E os com destino ao interior iam para Belo Horizonte. Um menino vindo para o interior, para um bairro com o nome de Floresta. Provavelmente, na cabeça de um menino, por aqui iria encontrar muitos bichos soltos pelas ruas. Entrou para a tribo de Márcio Borges, grande amigo desde a infância. Ele é de uma geração que se fez e faz canção. É sócio vitalício do maior clube de música do mundo, o Clube da Esquina. É cantor, multi-instrumentista, escritor, compositor de sucessos que foram gravados por grandes nomes da música brasileira. Tem notável expressividade no meio musical cinematográfico com suas trilhas sonoras. Cruzada, Paixão e Fé, Cáliz Bento, Gente que Vem de Lisboa, Peixinhos do Mar, Tesouro da Juventude, O Sono do Rio, O Trem Tá Feio, e são infinitos sucessos. Bom, depois dessa breve introdução, revelamos o nome desse grande da música brasileira, Tavinho Moura. Tavinho, agradecemos a sua disponibilidade nesse primeiro e talvez único episódio de entrevistas para esse podcast, que carinhosamente chamamos de Pod Música de Minas. Esse é um trabalho da matéria de História da Música Popular, do curso de Música da Universidade Federal de Minas Gerais, sob a coordenação do professor Carlos Ernest Dias. Hoje fala-se muito das diversas gerações, milênio, X, Y, Z, alfa, por aí vai. Se na sua época tivesse essa diferença de gerações, qual seria o nome? Engraçado, porque quando você fala curso de História da Música e tal, na minha geração, a minha geração parece que teve uma certa, algumas pessoas tiveram uma certa vocação a buscar o passado, a tentar entender. Eu, pelo menos, acho que fiz uma coisa assim. Eu queria conhecer o máximo que eu pudesse do que tinha sido feito na música brasileira. Quer dizer, claro que tudo não, né? Mas alguma coisa expressiva, assim, que fossem expressivas. Na minha casa se ouvia muito Dorival Caymmi, se ouvia muito Silvio Caldas, e a única lembrança que eu tenho de meu pai, assim, uma das lembranças que eu tenho do meu pai, era ele tocando, mudando de conversa, do Noel Rosa no violão, assim. Minha mãe estudou piano, então lá em casa tinha piano, ela tocava aqueles estudos, aquelas coisas, depois não tinha mais tempo, largou para lá. Mas eu sei que uma das coisas que mais me empolgavam na música era conhecer, por exemplo, o dia que eu pude conhecer o Dorival Caymmi, assim mesmo, que eu chorava ouvindo aquelas coisas, daqueles marinheiros que morriam no mar e tal, não sei o quê, foi uma coisa que acho que foi muito importante assim, para mim, sabe como? Então eu acho que eu nunca seccionei, embora tivesse assim, a bossa nova aflorando, e em todas as casas tinha um violão, todo mundo aprendendo violão. Acho que a bossa nova teve essa importância, né? A música brasileira tinha saído de uma verdadeira Idade Média, que era aqueles caras cantando "Tornei-me um ébrio", não sei o que lá, aquelas coisas todas. Churrasquinho de Mãe, né? Não sei se você lembra, se você já ouviu falar, que é uma música que tocava o dia inteiro no rádio. Vinha vindo da escola quando de longe avistei o rancho que nós morávamos. Aí a mãe morreu queimada no fogo. Entendeu? Então, isso tocava o dia inteiro. Então, quando apareceu o cara falando, o pato vinha cantando alegremente. Né? Então, mudou assim. Então, eu acho que a minha geração é a renascença. Começou a fazer parte de uma certa renascença, entendeu? Depois veio o modernismo, agora está voltando. Então a história se repete, está voltando. É bom guardar isso, a história se repete. No final, não tem uma história se repete. Sua musicalidade é algo que nos impressiona. Esse talento, você contou, veio de berço, e para você, né, tendo a sua mãe
estudando piano, em Vi todas as pouco. casas. Mas tinha isso, tinha esse universo assim, violão, lá em casa tinha violão. Violão em todas as casas, isso é bom, né? Você acha que esse talento, ele é do berço, é uma construção tijolo a tijolo ou melodia a melodia? Construção tijolo a tijolo e melodia a melodia. Eu estava contando para vocês aqui que eu estou compondo umas músicas. Cada uma que termina, o que eu confiro assim, falo, não, essa música eu acho que ela está legal, acho que tem isso que eu gosto, tem essa coisa que eu gosto, tem originalidade, tem isso. Não existe música de graça assim, você chega e, sabe, e a música acontece. Você tem que trabalhar mesmo, sabe? Hoje eu estava falando isso com a minha mulher por causa de um trecho de música que eu fiz no violão e falei assim, olha, esse negócio estava me cutucando aqui a cabeça. Sabe de onde que vem isso? Daquela coisa que eu fiz na viola, naquela música assim. Só que é outra coisa, mas é a mesma coisa. A mesma coisa que eu fiz na viola, eu fiz no violão, mas é outra coisa. Então, há muito tempo que eu tento observar que eu possuo assim já uma linguagem. Que eu fui me trabalhando para tentar conseguir isso, ter uma linguagem própria, uma originalidade, assim, uma certa originalidade, uma maneira de falar pessoal, entendeu? Que no caso é compor, né? Mas eu acho que agora eu enxergo isso também com um pouco mais de facilidade, o que torna tudo mais difícil ainda, que não facilita nada, entendeu? Que o cinema foi uma saída muito boa. E eu também inventei coisas para poder fazer música. Foi quando eu gravei meu primeiro disco, que aquela luta para gravar, nunca tinha estado num estúdio direito, e um estúdio grande, São Paulo, morando em hotel, e a turma que estava trabalhando comigo também brigava. Depois de pronto, chegar uma equipe para você e falar assim, agora vem cá, seu disco está pronto, agora olha o que nós vamos fazer. Nós temos um apartamento aqui em São Paulo para você ficar durante 6 meses, nós vamos fazer 170 e tantas rádios, nós vamos fazer... Porque os caras que ganham dinheiro a partir do seu trabalho, que eu nem imaginava que existia. Você virar um produto de prateleira que tem que vender. É uma coisa que eu não imaginava, sabe? E é difícil, cara. Para mim foi muito difícil. Aí apareceu o cinema e o tufo. E apareceu também uma turma do lado de cá, Bituca, não sei quem, querendo me levar para o Odeon. E eu tinha um contato na RCA para 4 discos. Eu estava fazendo aquele primeiro e toda avacalhada. Eu falei, agora como é que eu vou sair disso, pô? Aí ficava pensando, acabei fazendo um segundo e aí mudei para a EMAI. Aí na EMAI eu já mudei também de uma maneira confortável, porque eu mudei com o disco da trilha sonora do Cabaré Mineiro, que tinha sido premiado. Então eu não tinha que gravar, não tinha que entrar no estúdio, não tinha nada. O Cabaré Mineiro foi proibido 3 vezes, o Cabaré Mineiro. Depois aquele cara, o Ricardo Cravalbim, que era diretor do Museu da Imagem e do Som, acho que foi ele mesmo, que escreveu uma defesa junto à censura. A censura acabou liberando. Aí a EMAI proibiu o disco, porque a EMAI recebeu umas cartas, tinha um movimento de senhoras lá de São Paulo contra a pornografia, por causa dos filmes chamados pornô, que hoje você assiste é uma bobajada danada. Mas por causa dos cartazes nas bancas de revista também que eles punham, né? Aí houve-se uma perseguição à pornografia e eu estava dentro. Então, o meu jeito de tocar violão, que é um jeito assim também que não é muito formal, porque eu também não estudei muito, não cheguei a aprender o básico, assim, o acorde tem a terça, a quinta, enfim, essas coisas assim básicas, mas, aliás, todas as vezes que eu tentei estudar música, o cinema me tirou da sala de aula e me levou para trabalhar, entendeu? Foi assim no Homem do Corpo Fechado, que eu entrei para a Fundação de Educação Artística, assisti 2 aulas. O Schubert falou, vamos para Diamantina, que a verba do meu filme saiu e você vai fazer a música. Eu tinha uma música, 2. Eu tinha uma música chamada Quatro Ventos e a música chamada, que depois virou Como Vai Minha Aldeia, mas que não tinha nome, que eu tinha composto e tinha mostrado para ele. Ele falou, essa música está no meu filme.
Aí o filme demorou a sair, o Marcinho Borges fez a letra para a música, nós entramos no festival, foi um sucesso no festival, ele falou, essa música não entra no meu filme mais. Aí eu fiquei sem nenhuma. Aí que eu comecei a compor as músicas para o filme, Festival Estudantil da Canção. Assistia todo mundo, Lô, Beto, Toninho, eu, Cirlan, Túlio Mourão, Bituca, Nelson Ângelo, todo mundo, Joyce, todo mundo participou desse festival. Então, assim, o negócio, eu penso muito, eu pego 3, 4 músicas assim e falo assim, poxa, essas músicas têm uma coisa, uma irmandade assim, né? Da mandioca quero a massa, quero o beijo, do mundel quero a paca e o tatu. Aí você vai falando, o Guimarães Rosa me levou a fazer uma coisa assim. Porque quando eu fui chamado para fazer a trilha do Noites do Sertão, a coisa que eu pensei foi o seguinte, eu não ia fazer uma música do sertão igual essas músicas assim que você... pegar a viola, tocar uma coisa de viola, isso aqui é o sertão. A literatura do Guimarães Rosa, aí eu tive que ler muita coisa sobre esse filme, porque eu ia ser assistente do Carlos Alberto, eu ia trabalhar com os atores, tinha que saber a psicologia dos personagens, para conversar com eles, atores que vinham do Rio de Janeiro, não sabia nada de sertão, nada de Guimarães Rosa. Aí eu percebi que o seguinte, ele tem toda aquela coisa que é ali do sertão, que é ali das fazendas, daquelas coisas, mas tem um texto sofisticadíssimo, né? Um texto muito sofisticado, falando disso, mas numa sofisticação enorme. Então eu falei assim, pô, a música não pode ser o óbvio. Acho que a primeira música que eu fiz já foi uma coisa que eu falei, opa, o caminho é esse aqui, uma coisa que... até essa música aí, que o Carlos Alberto pediu para que eu musicasse esse texto, que ele é a abertura do livro, Noites do Sertão. Aí eu fiz essa música, e eu achava ela toda doida, era um coco que não é coco, né? Então, aí foi levando para as outras, entendeu? Então, isso que aconteceu para mim foi muito bom, porque aquele negócio de você ter que escrever sobre a rosa, qualquer um de nós aqui escreve uma lauda sobre uma rosa. Mas sobre o perfume da rosa é mais difícil. Você vai falar sobre a essência daquilo. Aí é mais complicado. Vocês conhecem o meu livro, Maria do Matué? Eu acho assim, eu fiz 2 coisas assim. Agora eu já posso falar isso, né? Já tem 50 anos de estrada, né? Uma das coisas que eu falo, toda vez que eu vejo, que eu penso, eu fico feliz, é a trilha do Cabaré Mineiro e ter escrito o Maria do Matué. Eu fiquei 5 anos escrevendo e, de repente, apareceu a CEMIG, eu quero esse livro, eu quero esse livro. E aí eu tinha 260 páginas escritas. Eu comecei a ler aquilo e falei, não, pera, isso aqui está loucura, isso aqui, aí corta daqui, corta dali. Ficou acho que 109. Mas é um trabalho que eu gosto demais de ter feito, porque eu me pus inteiro ali, e a Maria sou eu, entendeu? Então, assim, uma coisa que é muito gratificante. E a resposta que teve também, sabe? Todo mundo é doido com o livro, a edição é linda, as ilustrações são lindas. Ainda sobrou 6.000, que a mulher falou assim, a produtora falou assim, com esses 6.000, por que você não grava aquelas músicas que você tem que fala de Rio? Vai lá. Aí nós entramos na Bemol, eu e o Beto e o Chico Amaral, e a Mariana Brant. Gravamos de manhã e de tarde, no outro dia de manhã e no outro dia de tarde mixou, no outro dia já foi para... Porque eu já tinha que entregar o projeto, então foi assim, 2 dias... Foi rápido assim? Mas mais rápido do que você pensa. Aquele negócio. Não tinha nada a ver com o livro. O livro é inteiramente sobre o sertão, sobre uma mulher que viveu 100 anos na beira do Rio São Francisco, eu fazendo uma opção de músicas paralelas a essa coisa, mas sem nenhuma intenção de... E virou, de repente, gravei tudo. O Rio São Francisco, mas tem uma mitologia muito grande, a Mãe d'Água, né? O Caboclo d'Água. O Caboclo d'Água eu pesquei muitos anos, né? Tinha barco, dormia dentro do rio, e tem muita história, aí está aí no livro, tem.
dessas coisas do caboclo d'água, da mãe d'água, do cachorrinho d'água. E algumas coisas que aconteceram comigo mesmo, dentro do Rio, que são meio fantásticas, assim. Mas, então, minha relação com o Rio e São Francisco é muito grande, porque foram muitos anos. Eu ia de 15 em 15 dias, cara. Meu barco era uma maravilha. E de 15 em 15 dias, ficava lá dentro daquele rio, de noite, a gente sozinha, aquele céu maravilhoso. E de manhã comendo peixe, coisa que não existe. Então, você teve experiências com o Rio que são fantásticas. Você quer contar uma pra gente, uma dessas que... O que aconteceu comigo mesmo? É. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o tamanho da mentira que eu ia te contar. O Fernando Brant nunca foi ao Rio São Francisco. Mas só de ouvir a gente falar, de me ouvir falar, de coisa, ele escreveu Chico Caminhador, que é uma letra maravilhosa, O Sono do Rio. Ele escreveu as letras todas, é isso. Você tem todos os ingredientes para poder fazer isso sem problema nenhum. E a música mineira? Música mineira é uma música interessante, porque ela não é determinada por ritmo, assim como é a música do Rio de Janeiro, que é o samba, que é o choro, que é a música do Nordeste, que tem o frevo, que tem o baião, que tem não sei o quê. A música mineira, ela surgiu assim eu acho que de uma influência assim do jazz americano, com a música mineira é chique, com a bossa nova, com a modinha, sabe? Com a congada, acho que a música mineira é essa fusão aí, assim, essa confusão. Tem alguma festa popular que... adoro. Que te influenciou? Assim, muito, também? muito. Eu hoje sou proprietário de uma coisa no meu coração, assim, que são as festas que me emocionaram muito. Festa do Rosário, de ver aqueles senhores, sabe, dançando, tocando e dançando e cantando. Eu conheci uma vez, eu estava vendo uma festa do Rosário lá em São Gonçalo do Rio Preto, e eu falei com uma senhora que estava do meu lado assim, mas que coisa linda essa música, é uma música que eu já tinha escutado outras vezes, que quando eles vão buscar o mastro, eles voltam cantando. Aí ela falou, olha, essa música aí, eu conheço desde menina, minha mãe cantava essa música, sabia essa música, minha avó, e essa música é tão antiga feito esse país. Aí ela falou assim, essa marujada daqui, na Diocese de Diamantina, tem registro dela de mais de 350 anos. Aí hoje eu faço as contas, já dá 400 anos, porque eu tinha 20 e poucos anos. Aí eu fiquei pensando nisso, porque esses grupos, eles não têm compositor de plantão fazendo música para aquele ano, eles cantam aquela tradição mesmo. E, então, essa música é uma música que, de vez em quando, eu arranjei um jeito de tocar assim, no violão, e eu não sei a letra, porque você não entende nada. Você não entende nada daqueles negócios que os caras estão falando, mas é, assim, emocionante, cara. E é uma marcha dobrada, sabe? Eu até já compus músicas minhas canções inacabadas é uma marcha dobrada de Marujo. Então é isso. Eu acho que esse negócio tem uma coisa em mim assim, muito poderosa. Quando alguma coisa me assusta, eu lembro dessa música e falo, estou em paz. Tem algum nome que você indica para a gente escutar dessa música mineira atual, que você tem escutado? Aqui tem um de Pendete. O Beto Lopes mesmo tem composto umas músicas interessantes, se bem que o Beto Lopes já não é tão novo, né? Mas eu sei de gente, eu ouço falar que tem muita gente nova, assim, fazendo coisas. Essa coisa de fazendo coisa boa, esse conceito eu acho ele duvidoso. Porque música boa tem de todos os jeitos. Você pode olhar no funk, mais funk, que você acha coisas maravilhosas. No hip hop, no não sei o quê. Eu, de vez em quando, fico vendo, mas que coisa do caralho, cara.
sabe como? Então, eu acho que eu não sou comprometido assim com... Eu tenho compromisso com o que eu faço para me tentar dar conta de fazer. Mas, assim, eu não estou muito também assim, na área, assim, junto dentro de uma escola, junto de grupos, assim. Então, não poderia indicar ninguém, não. O Felipe Bendetti é o mais bem indicado que eu consigo. E para poder fechar, né? A gente primeiro agradece, né? Por disponibilidade novamente. Foi um mini podcast sensacional, maravilhoso. Contamos com a presença do professor Carlos Ernst ainda. E uma música sua que você quer que a gente coloque para poder encerrar esse podcast. Coloca o Barqueiro, que ele falou. Douro cacho no cabelo. Pode? Pode. Muito obrigado. Muito obrigado. Dor ao cacho do cabelo dela, dor ao cacho do cabelo da menina. Dor ao cacho do cabelo dela, dor ao cacho do cabelo da menina. Vou-me embora bem cedinho, antes mesmo de clarear. O mundo é pequenininho, cidade, sertão e mar. Canoa branca na areia, vazante cheia de flor. Deixou à noite uma estrela na rede do pescador. Dor ao cacho do cabelo dela, dor ao cacho do cabelo da menina. Dor ao cacho do cabelo dela, dor ao cacho do cabelo da menina. Barca grande leva o pano de couro de jacaré. Na proa o que ninguém sabe, se é homem, bicho ou mulher. A casa onde eu nasci, a terra onde fui criado, a igreja onde eu me casei, ficaram debaixo do lago. Dor ao cacho do cabelo dela, dor ao cacho do cabelo da menina. Dor ao cacho do cabelo dela, dor ao cacho do cabelo da menina. Meu remo de Caraíva, meu barco de tamboril, na água que é traiçoeira, na queda, na corredeira. Meu gosto pela alegria já se espalhou por aí. De noite canto pra lua, de dia o sol me sorri. Dor ao cacho do cabelo dela,